noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, esse encontro que nós temos marcado, desse compromisso, primeiro, com nós mesmos, com essa doutrina, e com vocês, logicamente, e agradecendo muito a essa espiritualidade que nós temos certeza. Não é acreditar, não, nós temos certeza que tudo isso que é desenvolvido aqui, ele já foi planejado no plano espiritual. E temos essa certeza da seriedade com que nossos amigos espirituais encaram esse compromisso de todos nós. E é sempre uma alegria muito grande saber que desse envolvimento, desse compromisso, dessa seriedade com que todos nós encaramos esses momentos de estudo. Já tem bastante tempo, né, Nivaldo? Já vamos aí para o 3 anos, né? Terceiro ano desse... Do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, e desejamos, né, a nossa vontade sempre é que traga engrandecimento para cada um de nós, que traga esses ensinamentos para que a gente possa ir desconstruindo certos dogmas que criamos, que deixamos que fossem desenvolvidos em cada um de nós. Limitações, né, que a gente tinha, de situações, de entendimentos trazidos, né, por nossas raízes cristanizadas ainda na doutrina romana, e que a gente precisa, através desse estudo do Livro dos Espíritos, desfazer. Entender diferente, né, Célia? E esse é o nosso propósito. O que Jesus nos disse, né? Que conheceríamos a verdade nos libertaria. E como é que nós vamos conhecer essa verdade? Estudando. Só estudando. Tendo esses livros da codificação ao nosso alcance, ao nosso entendimento. E é isso que o MAP reserva a todos nós, proporciona a todos nós, porque essa casa, ela tem por princípio, desde a pandemia, divulgar a doutrina espírita, com toda a nossa limitação, porque nós falamos sempre isso. É verdade. Com toda a nossa limitação, nós nos propusemos a estudar com vocês. E damos graças a Deus por esse tempo todo estarmos aqui. Para dar início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, como sempre acontece em todos os trabalhos da nossa casa. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade. Obrigada, Pai, por estarmos aqui reencarnados. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de ressarcirmos as nossas dívidas, amenizar esses débitos. E te pedimos sempre, Pai, ilumina o nosso caminho, nos ajude nessa nossa caminhada. Que de mão dadas com o nosso Mestre Jesus, esse irmão mais velho que todos nós temos, sabemos que vamos conseguir, superando todas essas dificuldades do caminho, vamos conseguir, Pai, chegar de volta ao teu seio. Esteja conosco, ilumine esse caminho, Pai. Mestre Jesus,
a nossa gratidão e que a tua luz se faça presente em nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como fazemos toda semana, a nossa reflexão vai ser colocada na tela e ela diz o seguinte: todo leite é branco, todo sangue é vermelho, toda alma é humana. E aí tem a imagem dessa pessoa adulta, de cor escura, alimentando um bebê de cor branca. E diante desse crescente que vamos vivendo, dessas manifestações racistas, essa mensagem que eu recebi me levou a colocar ela para a nossa reflexão dessa semana. Porque independente da cor que temos, se é amarela, se nós somos da África, da Ásia, seja de que continente for, o sangue é o mesmo. A cor dele é a mesma. O leite de todas as nossas mães, de todos os nossos animais que podem amamentar, ele é branco. Independente do tipo do animal, o leite é branco. E a raça é humana. É isso que a gente precisa entender. O nosso dirigente, em uma das falas dele, ele diz que a lágrima, o suor e o sangue é igual de todos nós. Quem é o suor? O suor? Quem é que tem cor diferente? Como é que... Sabe, por que a gente por que nós alimentamos esse erro lá de trás de achar que determinadas raças são inferiores? Quando nós precisamos pensar que a raça é humana. Se existe essa diferença de cor, tudo isso tem como finalidade um propósito de preservação. Não é assim, não. Nosso pai, ele não coloca essa raça é superior, essa raça é inferior. É ignorância nossa pensar que pode um dia existir uma raça superior a todas. Só existe uma raça, do ponto que é de a vista, raça humana. Dentro do entendimento do espiritismo, todos nós fomos criados simples e ignorantes, iguais. E pela oportunidade das reencarnações, nos é dada essa oportunidade de experienciarmos todas as possibilidades para que a gente possa aprender. Esse é o objetivo do Pai, que a gente possa aprender. Ele, de uma forma didática, está sempre nos ensinando. Ora, nascemos com a carcaça física masculina, podemos encarnar com a carcaça feminina, na cor que ele entender que vai ser melhor para nós. Então, como a Célia bem disse, a alma é humana. Isso é que a gente precisa entender e conceber essa ideia, né, Célia? E deixar de termos aí esses preconceitos que não nos levam a nada. Porque, Nivaldo, a gente... Eu tinha uma moça, uma senhora, né, que trabalhava na minha casa, e ela era escura. Então, desde pequenininha, eu aprendi a chamar ela de preta velha. Preta velha, porque ela era mais velha do que eu.
Se eu chamo ela hoje de preta velha, Vai dar problema. vai dar problema. Né? Como ontem eu escutei, eu falei assim, pô, eu não posso nem te chamar para tomar um pretinho. É um café. Ou seja, o problema está na palavra? Não, não está na palavra. O problema está no nosso sentimento. Nesse achar que somos diferentes. Perfeitamente. Então fica essa A intenção, né, Célia, como a gente já falamos, nós já falamos aqui, né, e o entendimento a intenção é que conta. Né? E vamos, então, ficar com essa reflexão que todo leite é branco, todo sangue é vermelho, seja de que lugar nós estivermos, formos. Todo leite é branco, todo sangue é vermelho e toda alma, e a alma é a humanidade. Perfeitamente. E nós estamos na questão, Nós estamos então, estudando agora, Célia, a lei do trabalho. lei do trabalho. Nós terminamos a lei da adoração e iniciamos já a lei do trabalho. Estamos aqui praticamente no finalzinho, né? Uma nota de Kardec, Uma né? nota de Kardec, que nós vamos voltar à questão 685, que já foi lido semana passada, mas ficou faltando uma nota de Kardec para fazer esse fechamento. E dizer, né, da importância, né, Célia, do estudo dessas leis, das leis divinas. Né, As leis naturais. Eu acho essa parte do Livro dos Espíritos, Célia, especial. Especial. Todo ele é muito importante, mas essa parte dos estudos dessas leis é de uma importância muito grande. Nós vamos, então, ler novamente a questão 685, para que a gente dê continuidade, né, e o entendimento na nota de Kardec. A questão diz assim: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Nós estamos estudando a lei do trabalho. E eles respondem, sim, a sua obrigação vai apenas até o limite de suas forças. Então, naquela época já, os espíritos traziam para Kardec essa condição, Célia, de que todos nós, quando chegarmos à velhice, nós chegaremos a um ponto em que nós não teremos mais força física para trabalhar. E então, nesse caso, o repouso, ele é devido a todos nós. Nivaldo, vamos lembrar que esse livro, quando a espiritualidade responde isso ao Kardec, foi em 1857. Né? Por aí. E a lei trabalhista foi de Getúlio Vargas, há pouco tempo. Olha quanto tempo... 45, né? Depois, na nossa, né? Então, mas aqui, Célio, eu estava observando ainda, voltando a essa questão, né? A sua obrigação vai apenas até o limite de suas forças. Então, enquanto nós tivermos forças para fazer alguma coisa, temos que fazer. Não é aquele trabalho pesado, né? Mas não temos que também chegou a ver eles, bom, agora eu vou ficar aqui sentado, não faço mais nada. Não é isso que eles estão nos dizendo. Eles nos dizem que apenas até o limite de suas forças. Então, o que nós tivermos possibilidade, Célia, de fazer, vamos fazer. Vamos nos exercitar. Vamos lembrar, inclusive, de Chico, quando já estava em cima da cama, sem força física para ficar em pé. Uhum. E aí ele chega a um ponto de ele pedir ao Emmanuel, dizer que já estava na hora de ir embora. E Emmanuel diz para ele, enquanto você estiver aí e você puder orar, vai ficando por aí. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Então, até o limite de nossas forças é para a gente entender que a gente ainda pode fazer muita coisa sempre. Vamos lembrar, Nivaldo, das leis divinas, das leis naturais. A primeira lei, que é a lei da adoração. Uhum. A segunda é a lei do trabalho. E aí, lá na lei de adoração, tem aquele item da contemplação. Contemplação, exatamente. Se a gente... nós temos um limite de trabalho, até onde, de acordo com as nossas forças. Não é de acordo com o nosso tempo.
é de acordo com as nossas forças. Porque se nós fizermos só de acordo com o nosso tempo, a gente vai cair na vida de contemplação. Exatamente. E quando eles falam, né, Célia, de acordo com as nossas forças, é exatamente para que a gente não pare. Não pare. Porque a gente sempre vai ter força para alguma coisa. Para alguma coisa. Não temos que ficar parados. Tem um desdobramento, que é o item A, e Kardec pergunta: mas de que recurso disporá o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Porque, evidentemente, ele exercia uma determinada tarefa e aquela tarefa ele já não vai ter mais forças suficientes. Chegou. Ele pode fazer uma mais leve, mas aquela, efetivamente, ele não pode. E como é que ele vai fazer para viver? Naquela época não tinha ainda as leis trabalhistas, né? Tem. Então aí os espíritos esclarecem. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo ele família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Então, quem tiver família, a família tem que abraçar, tem que acolher esse idoso, pai, essa avó, essa mãe, essa tia, seja quem for, e dar conta dele. Mas se ele não tiver família, aí é o Estado e a sociedade precisa ter condições de acolher essa pessoa. Claro, simples, né? E antes de terminar, porque essa é a última questão, né? Vai vir a nota de Kardec, sim, que depois encerra... Vamos terminar essa lei. Que encerra a lei do trabalho. Quando ele fala desse idoso, quando ele não pode mais trabalhar, vamos dar uma olhadinha lá no Evangelho, que tem o capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vamos dar uma lidinha lá no nosso Evangelho, nesse capítulo. Que a gente até comentou isso na semana passada, isso. Eu acredito, né? Por que honrar e não amar, né, Célia? Devemos amar o nosso pai e nossa mãe, mas está lá honrar. Porque a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, Célia, a gente pode até haver casos em que a gente não ame o pai ou a mãe, mas a gente precisa honrar. Honrar é diferente de amar. É por isso que lá está honrar, porque independente de amar ou não, nós temos que dar conta do nosso pai e da nossa mãe, que foram eles que, por gratidão, nós temos que acolhê-los, porque foram eles que nos colocaram na vida. E aí, só para localizar melhor, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo. Então, quem quiser ler. E a nota de Kardec diz o seguinte: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, sem o que o que nem sempre acontece. Então, além da necessidade do homem de ter que trabalhar, é preciso que tenha trabalho. Não basta ele só ter essa certeza. Eu preciso trabalhar para me prover. Mas é preciso que tenha trabalho. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Vamos lembrar dessa fase pandêmica que passamos, onde houve a suspensão do trabalho. E aí, como muitos ficaram sem conseguir trabalhar. Se não houvesse uma ação do governo, teríamos tido aí um flagelo. Esse flagelo, essa miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém,
dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Que intermitências são essas? E tem outra coisa, quando ele fala que se fosse possível estabelecer esse equilíbrio entre produção e consumo, vamos lembrar também da pandemia. Vai faltar combustível. O que nós fazíamos? Corríamos lá para encher o tanque. Enchia o tanque, sabe, de todos os carros, armazenava. Vai faltar não sei o quê. A gente tem essa expectativa. Então, acaba causando esse desequilíbrio. Desequilíbrio, né? E essa divisão. E essas intermitências, o que são isso? Por exemplo, a nossa condição climática. Quem é que pode prever? Muita chuva, pouca chuva? Geadas. Quem pode prever isso? Então, são situações que acontecem que vão causar e que não vão permitir esse equilíbrio. Vão provocar desequilíbrio. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. O que você falou aí, né, Célia, vai faltar combustível, todo mundo corre para... É falta dessa educação moral. Se nós tivesse, eu vou colocar o suficiente, o necessário, para que eu possa trabalhar essa semana. Aí daria para todo mundo. E por que eu vou pensar que eu vou botar o suficiente, o necessário para minha necessidade? Porque meu irmão que está atrás de mim, no carro dele, também vai precisar. E se eu acabar com todo o combustível no meu carro, e ele? Isso é educação moral. Vai dar para todo mundo. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A gente desenvolve isso. E aí, nesse conjunto de hábitos adquiridos, vem a regra áurea, que ela vai ser, eu considero ela apropriada para todas as situações. Eu preciso adquirir esses hábitos. Se eu empregar a regra áurea, mesmo contra a minha vontade, mas eu quero desenvolver esses caracteres, esses hábitos. Se eu empregar a regra áurea, daqui a algum tempo, eu estou agindo sem precisar pensar nela, porque ela já está incutida em mim. E esses hábitos, eles vão, sem eu perceber também, eles já começam a se manifestar. Considerando-se a aluvião de indivíduos, que todos os dias, a multidão, de indivíduos, que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Então, essa multidão de seres humanos, sem freios, entregues aos seus instintos,
sem a condição de parar para pensar que do lado tem um irmão, as consequências do que daí irá de vir vão ser espantosas para nós? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só com uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Muito clara esse fechamento a explicação de Kardec para fechar a lei do trabalho. A lei do trabalho. Então, esse equilíbrio depende de quem? Nós, das situações de intermitência, isso não depende de nós. Diretamente de nós, não. Mas à medida em que o homem parar de destruir esse orbe, muita coisa vai se equilibrar. Reequilibrar. Isso. E essa educação moral que precisamos desenvolver, que são esses hábitos adquiridos, de entender, vamos voltar lá na nossa reflexão, que a alma é humana. Nós precisamos pensar em nós mesmos, precisamos, mas não só em nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade. Não adianta eu me isolar. É você trazer, né, Célia? Ficar em contemplação, porque não vai adiantar para a minha vida. Um dia chegará, né, Célia, em que a regra áurea será única em nossas vidas. Fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Não precisava de regra mais nenhuma. Não precisava. O homem é um ser social. Como é que eu quero ser um ser... entender que eu sou um ser social se eu quero me isolar? Só em mim, só olho para mim. Como? Esse pensamento, né? E aí o Evangelho traz para nós, né, Célia, as duas maiores chagas da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo. E que nós precisamos trabalhar. E tem a ver exatamente com tudo isso que Kardec nos traz e que o Livro dos Espíritos está trazendo para nós. Essa parte moral do Livro dos Espíritos é o Evangelho. É o que o Evangelho nos traz. E aí a gente vai para a lei da reprodução. Terceira lei de reprodução, no capítulo 4. E aí, na lei de reprodução, teu item tem. População do globo, vamos estudar a população do globo, vamos estudar a sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. São assuntos que Kardec extremamente interessantes, leva aos espíritos e eles vão nos trazer o entendimento dentro das leis divinas, né? Então, a primeira pergunta, Célia, dentro dessa lei da reprodução, dentro da população do globo, é a 686.
A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E a resposta, eles respondem, isto é verdade. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Mas não é? Tem a dúvida. Senão, O nosso planeta, a gente sabe, né, Célia, que tem uma taxa de crescimento positivo. Eu até fui buscar, Célia, informação. Para a gente ter uma ideia hoje, nós temos uma taxa de crescimento da população global de 1,2%. Ou seja, hoje a população da Terra já é mais que 8 bilhões de seres. Estávamos em 7 bilhões e alguma coisa, hoje já é 8 bilhões e um pouquinho mais. Para a gente ainda aprofundar um pouco mais, a gente tem uma taxa de nascimento, ou seja, uma quantidade de nascimento de aproximadamente 311 mil pessoas por dia reencarnam. 311 mil reencarnam por dia e, evidentemente, como a taxa é de 1,2, a gente também tem as mortes, que chegam a 389 mil pessoas por dia no mundo. Isso são dados que a gente acessa aí pela Organização Mundial da Saúde, por outros órgãos, dados oficiais. isso, Nivaldo está falando dos seres humanos. Humanos, seres humanos. Então, a gente não tem ideia. E a pergunta de Kardec é sobre os seres vivos. Vivos. Seres vivos. Se ele pergunta se a lei, né, de reprodução é uma lei natural. Dos seres vivos. E ele diz que sem ela... Então, nós estamos com uma população crescente no globo. Porque logo à frente, Kardec vai perguntar se nós corremos o risco de ter uma superpopulação e eles vão nos esclarecer. Mas para agora, quer dizer, a reprodução dos seres vivos, inclusive do hominal, é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. Nós estamos nos reproduzindo. Nós estamos... Engraçado, né, Célia, que a gente observa nas famílias de vários anos, décadas atrás. Isso é claro. De 60, 70 anos atrás, as famílias eram mais numerosas. As mulheres tinham mais filhos, 10 filhos, 12, 15 filhos. Relatos aí até mais do que isso. Hoje, a gente já percebe que, como a população já cresceu, nós temos aí uma quantidade reduzida por mulher por habitante, não é isso? Isso tudo é uma equação que a própria natureza, a própria espiritualidade se encarrega de resolver. Muitas das vezes a gente fica questionando, Célia, algumas situações, mas a gente tem que entender que nós estamos sob o comando maior de um governador planetário. Nada é por acaso. A coisa não está assim desgovernada, não está solta, não é um trem descarrilhado. Porque quando a gente lê, Nivaldo, já que você pegou esses dados, quando a gente lê que a China já perdeu o posto de país mais populoso do mundo para a Índia, aí pode vir em nossos pensamentos e aí, como é que vai ficar? Não vai ter espaço para todo mundo. E na questão 687, Kardec vai perguntar exatamente sobre isso. Kardec pergunta: indo sempre a população na progressão crescente. Hoje a taxa é de 1,2% de crescimento. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra, ou seja, vai ter pouca terra e muita gente. É o que Kardec... Se nessa progressão, vai acontecer isso um dia? E a espiritualidade nos responde: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio.
Deus a isso proveu, ou seja, nada está fora do controle. Por mais turbulento que esteja a situação, o momento, ainda dentro dessa turbulência, tem um controle. Ele, coisa alguma, inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Perfeito. Quando eu falei aqui da China e da Índia, a gente vê só um ponto do quadro. Nesse caso, a gente passa a ver 2 pontos desse quadro da natureza, mas a gente não completa, a gente não tem a visão do Total. quadro. Completa. Então não corremos esse risco de ter uma população excessivamente maior do que o espaço que temos para ocupar. Nós vamos estudar um pouco mais para frente, né, Célia? A lei de destruição. Destruição. Que é uma lei também. Por exemplo, você trouxe o nascimento, a taxa de 1,2%. reencarnante. De nascimento são 311 mil pessoas por dia. Célia, nasce 5 crianças a cada segundo no mundo. Vamos pensar quantos foram no tsunami. Então, há esse equilíbrio, nada está assim ao acaso. E aí agora a gente vai para um outro tópico que é sucessão e aperfeiçoamento das raças. Aperfeiçoamento das raças. Aperfeiçoamento das raças. Vamos lembrar da questão anterior, quando a espiritualidade nos diz Deus a isso prover. E aí nós vamos agora no aperfeiçoamento das raças. Na questão 688, Kardec pergunta: há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, diminuem. Chegará um tempo em que a Terra chegará um tempo em que terão desaparecido da Terra. Então, Kardec pergunta se determinadas raças que diminuem, vai chegar um tempo que ela desaparecerá da Terra. A gente poderia citar aqui, né, Célia, a população indígena, que talvez tenha diminuído, talvez não, com certeza diminuiu muito, né, durante os últimos, os aborígenas que já não existem mais, ou talvez existam raros por aí. E eles respondem, né? Então, a pergunta novamente: há neste momento raças humanas que evidentemente diminuem. Ponto. Chegará um tempo em que terão desaparecido da Terra? E eles respondem: é verdade, vão desaparecer. Mas é que outras tomarão seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Então nós também vamos desaparecer. Né? A notícia boa também é essa, nós também vamos nos aprimorar. Porque esse desaparecer aqui é desencarnar para reencarnar novamente. Isso. Com mais entendimento, com mais compreensão, com um espírito mais evoluído. Isso, e aí esse corpo mais aperfeiçoado, tudo mais. Não vamos desaparecer para sempre, nós vamos nos transformar. E na 689, Kardec pergunta: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Então, isso tem a ver com a questão anterior. Com a questão anterior. Ele perguntou se esses povos iriam sumir
E eles nos dizem que sim, e a substituir, outros Isso. substituiriam, e agora ele complementa, né? Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E a espiritualidade nos diz: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então, os homens atuais formam uma criação nova? Não. Eles são simplesmente descendentes daqueles povos lá primitivos. Retornaram a matéria para se aperfeiçoar. Mas ainda estamos longe Ou seja, da Célia, perfeição. pelo processo da reencarnação, nós é que viemos lá de trás, reencarnando, desencarnando e reencarnando novamente, até chegarmos ao que nós somos hoje. Por isso é que nós sempre estamos na nossa melhor versão. Hoje é a minha melhor versão. Para trás, hoje eu estou melhor. E nas próximas estarei melhor que hoje. Por que eu estou melhor? Porque os conhecimentos que eu adquiri em outras encarnações, esses conhecimentos eu mantenho. Então, hoje eu tenho todos eles em mim. E eu estou acumulando mais conhecimento para a próxima. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Reencarnação, reencarnação, reencarnação. Isso nos dá, o ciclo do aperfeiçoamento. Isso nos dá uma certa tranquilidade, né, Célia? Porque se nós estamos passando hoje por momentos difíceis, com certeza todos esses motivos ou essas pessoas que estiverem nos fazendo passar por esses momentos difíceis vão evoluir, assim como nós. E teremos a oportunidade, em tempos novos, viver numa vida muito melhor, mais evoluída. Mais evoluída. Porque não serão novos homens, serão os mesmos evoluídos. Os mesmos. Questão 690. Nós já estamos aí, Célia, em cima da hora. Eu vou ler a questão, mas se não der tempo, a gente volta na próxima semana. A 690 diz assim: do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual constituem uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução? Do ponto de vista puramente físico. Né? E eles respondem: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como elas pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a origem primitiva de cada uma, elas puderam unir-se entre si e produzir novos tipos. E aí a gente não pode esquecer que essa pergunta está na lei de reprodução. Nós vamos interromper por hoje. Essa questão vai ficar para que vocês possam refletir durante a semana. E na próxima semana a gente volta então na questão 690. Vamos então fazer o nosso encerramento do nosso estudo dessa noite, desejando a todos vocês uma semana de muita paz, muita alegria, de muito estudo, que vocês possam estar acompanhando e divulgando esse conjunto de ensinamentos dessa doutrina espírita para vocês e para outros,
e que a gente possa, então, aplicar também todo esse conhecimento, que é o mais importante, que a gente sempre fala, nas nossas vidas, com os nossos irmãos de caminhada, porque é para isso que esses ensinamentos são feitos, para que a gente possa colocá-los em prática. Porque adquirir esses ensinamentos e colocar só no cérebro, não adianta. Não adianta. É preciso que a gente coloque desça em eles, eles venham para o nosso coração, se tornem sentimentos e desses sentimentos a ação. Então, que Jesus, então, nos acompanhe, nos proteja, que Maria Santíssima esteja sempre à nossa frente, nos livrando de todos os males. Que nós tenhamos, então, a noite abençoada, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.